Meus irmãos, abre a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19. E nós vamos ler os versos 17, 18 e 19. Amém? Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João, o evangelista, capítulo 19, versículo 17, diz assim: E levando ele às costas sua cruz, subiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Os irmãos já foram renovados. Amém? A ouvir os louvores, a palavra do Senhor, que traz ânimo para as nossas vidas. E o texto que os irmãos escolheram, em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, o que diz lá? O que diz lá? Vai, irmãos. É o tema de vocês aí. Aviva, Senhor, a tua obra. Vamos ler, irmãos? É melhor, né? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra onde? No meio dos anos. E Jesus está onde? Aonde? No meio. Meus irmãos, o texto que eu li traz a história da crucificação. E hoje, dia 3 de dezembro, estou com dezembro na cabeça. Hoje, dia 3 de abril, nós já estamos aí quase um quarto do ano, e se comemora a sexta-feira da paixão. Nós estávamos vindo para cá e vimos algumas procissões, algumas caminhadas, alusivo a esta data da crucificação de Jesus. Jesus, ele é o personagem central da história da humanidade. Não existe outro personagem sem que seja Jesus Cristo, o que traz a nós a segurança e o direito de estarmos aqui hoje. Porque Abacuque, ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. Mas ele também diz, no versículo 17, ainda que a figueira não floresça, não é? Que não haja fruto na vinde, que o produto... Obrigado. E as vacas... O avivamento, irmãos, nós temos que conhecer a palavra. Senão não vem avivamento, não. Entendeu? Avivamento, você precisa conhecer a palavra. Senão não vem. Avivamento não é modinha, não é modismo. Avivamento é uma constância nas nossas vidas. Os grandes avivamentos aconteceram através de uma pessoa. Mas ela tinha o conhecimento da palavra. Ela tinha o conhecimento do Deus a qual ela servia. Então ela sabia o que ela queria e o que estava acontecendo. Então, através dela, aí sim, outras pessoas foram influenciadas a receber a Jesus Cristo em suas vidas. O ímpio, ele não consegue ser avivado. A pessoa que não tem uma vida
cristã constante, ela não consegue ser avivada. Então Jesus, ele é o centro de tudo. Para que eu possa sentir um renovo, para que eu possa ser avivado, eu preciso ter Jesus no centro da minha vida. Jesus disse: se credes em mim, águas, rios de água viva fluirão no seu interior. Então o ser humano ele é composto de quantos por cento de água? 70%. Não é? Você vai no médico, o que ele fala para você? Você está tomando água? Não é? Você tem que tomar aí pelo menos 2 litros de água por dia. Alguns 3, enfim. Mas você precisa tomar água. Porque a água faz o quê com o organismo nosso? O que ela faz? Faz o quê? Hidrata. O que mais? Faz o quê, irmã Estela? Purifica. O que mais a água faz no organismo nosso? Ela limpa. Ela filtra, ajuda os rins, não é? A filtrar as toxinas, tirar as toxinas de fora do nosso corpo. É isso que a água faz. E Jesus Cristo, ele é o símbolo desta água. Através do Espírito Santo que habita dentro de nós. E todas as vezes nós vamos falar: eu sou a água. Ele disse para a mulher samaritana: se você soubesse quem te pede águas. Ou seja, porque a água dentro do cristão, ela faz com que nós sejamos renovados, que as toxinas, que o pecado, que tudo aquilo que aflige a nossa vida e a nossa alma, ele seja tirado de dentro de nós. Mas para eu ter acesso a essa fonte, eu preciso conhecer o dono da fonte. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso conhecer a sua palavra. Então o avivamento não é um modismo. Não é, todo ano, uma vez no ano, nós nos reunimos para nos alegrarmos, para festejarmos. Não, é 365 dias. Esta água nós temos que ser alimentados, porque sem a água do Espírito Santo, nós corremos sérios riscos de morrermos de desidratação, de sermos assolados por toxinas e morrermos com falência múltipla de órgãos. Nós podemos ficar sem comer por alguns dias, mas sem a água, você já começa a ter problema. Dor de cabeça. Alguma coisa o seu corpo começa a acusar. A água, ela percorre o nosso corpo. Ela traz oxigenação para o cérebro. Ela traz oxigenação para as células. Ela faz com que os órgãos continuem em movimento. É a água, por isso que nós somos compostos de 70% dela. Você já viu quando uma pessoa... Você pode não ter visto, mas deve ter visto alguma foto, alguma coisa assim, não pode ter presenciado. Quando uma pessoa morre queimada, o que acontece com ela? Começa a sair o quê? Nos poros dela? Água. Ela começa a derreter e ela fica, ou quando morre, eletrocutado. Entendeu? Porque a água é a primeira coisa que é atingido. Então, quando o médico pede para você beber água, ele não está falando besteira. Ele não está, pastor, mas eu não consigo beber 2 litros de água por dia. Mas trazendo para a palavra de Deus, você também não consegue ler a Bíblia. Você não consegue executar aquilo que tem que ser executado. Então o seu corpo começa a sentir, o seu espírito começa a sentir, as suas emoções começam a sentir o quê? A falta da água viva. Então, ser cheio do Espírito Santo não é só falar em línguas estranhas.
Não é só correr pelo meio da igreja, não é só se levantar, não é só gritar, não é só bater palmas. Ser cheio do Espírito Santo implica em você conhecer a palavra, você louvar a Deus, você adorar ao Senhor, porque o salmista, o escritor Abacuque diz, ainda que a figueira, ou seja, vai faltar óleo, vai faltar azeite, vai faltar o fruto, vai faltar a carne, vai faltar. E muitos de nós já experimentamos alguma falta de alguma coisa. Então o Abacuque está dizendo, Senhor, ainda que tudo isso falte, eu me alegrarei. Sabe por quê? Porque ele conhece o Deus a qual ele serve, o Deus que traz à existência aquilo que não existe, o Deus que cria uma fonte no deserto, o Deus que abre porta onde não tem, para atingir, ou para fornecer, ou para satisfazer aquele que está com a sua vida avivada e plena em Jesus Cristo. Então, nós vamos ver, pastor, mas o que tem a ver isso com a crucificação? Vamos entender. Jesus foi crucificado e dos dois lados tinha o quê? Um ladrão de cada lado, correto? E Jesus no meio. Mas um deles disse assim, Senhor, se tu és o Cristo, desce dessa cruz aí, ué. Você não falou que o Senhor não é o Filho de Deus, não é o Todo-Poderoso? Não ressuscitou mortos, não deu vista a cegos? Você não é o cara? Quando eu tenho essas predisposição para dizer para o Senhor, Senhor, o Senhor não é poderoso? Por que o Senhor não curou o câncer da minha mãe? Por que o Senhor não curou o câncer do meu pai? Por que você deixou meu filho morrer? Por que você deixou a minha esposa morrer? Por que eu perdi? E começamos a agir como este homem. Você não é o Todo-Poderoso? Quando que Deus precisasse dar satisfação, Leonor, para mim e para você. Então, muitas das vezes nós agimos como um desse homem. Muitas das vezes, quando falta algo, como Abacuque disse, nós somos os primeiros a reclamar. Somos os primeiros a murmurar. Somos os primeiros a dizer, Senhor, cadê o seu poder? Cadê a sua glória? O problema, irmãos, dos ateus, não é porque eles não acreditam em Deus. É porque em algum momento da vida deles, eles queriam que Deus agisse conforme o querer e a vontade deles. Então esse homem se levanta conforme o seu querer, a sua vontade diz, desça dessa cruz, salve a nós e a ti mesmo. O avivamento, queridos, ele não vem de uma forma forçada, de uma forma de imposição, de uma forma em que eu preciso criar algo, um jogo de luz, uma fumaça, uma luz apagada, uma meia-luz. Eu não preciso de amuleto, eu não preciso dar 7 voltas, 7 passos, virar de cambalhota. Eu não preciso disso. Eu preciso me entregar àquele que morreu por mim na cruz do Calvário. Aquele que entregou a sua vida por mim. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso arrepender das minhas iniquidades. Eu preciso me derramar diante dos pés daquele que sofreu. Porque eu não sofri nada. Eu estou aqui, vivo. Você está aí, bonito, cheiroso, cheirosa, o cabelo arrumado. Mas nenhum de nós sofremos. Ai, pastor, é tão difícil sofrer por Jesus. Não é? Nós cantamos ainda que para te servir, Jesus eu tenho aqui. Tem mesmo. No primeiro momento do choro, no primeiro momento
da notícia ruim. Porque o crente, ele vive do quê? De repente, não é? Irmão Márcio. De repente, a notícia ruim. Morreu fulano está na UTI, o outro está com dengue, o outro está com câncer, o outro teve AVC, o outro só está esperando o coração parar. Somos movidos por o de repente. Mas cantar é bonito, a letra é bonita. Os acordes lá, as notas são lindas. Mas na hora do vamos ver, na hora que você precisa dizer, Senhor, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É nessa hora que nós vamos demonstrar que realmente dentro de nós há um avivamento. Há uma chama. Porque o mesmo Deus que tirou, ele pode dar de volta. Abraão não disse? O Senhor disse para ele, leva seu filho lá e sacrifica ele. Ok? Ok. Tá bom. Então vamos. Abraão pegou o que tinha que pegar, o fogo, a lenha e tal, e foi. 3 dias de caminhada. Pastor, mas por que 3 dias? Para que Deus, vendo em Abraão, se ele pudesse o quê? Retroceder. Porque a sentença tinha sido dada. Você tem que matar o seu filho. Quem faz isso? Você não sai nem da sua casa. Nem a faca você pega. Está entendendo? Quando há avivamento, nós estamos dispostos, obrigado, a sacrificar aquilo que é mais importante para nós. Não importa. Eu entendo e obedeço ao meu Deus. E Abraão assim o fez. Mas ele diz, olha, fiquem aqui, que eu e o moço vamos adorar e nós vamos fazer o quê? Retornaremos. Abraão, ele sabia. Ele era um homem avivado. Ele era um homem cheio de Deus. Ele era um homem obediente. Ele era um homem que sabia ao Deus a qual ele servia. Ele sabia que se ele matasse Isaque, Deus tornaria a dá-lo de volta. Por quê, irmãos? Olha o detalhe dessa história. Quem foi que prometeu Isaque para Abraão? O que era? Qual era a conversa? A promessa não estava em Isaque? Sim ou não? Estava. Você tem promessa, eu tenho promessa. Mas muitas das vezes, Deus ele quer saber até que ponto você está disposto a executar essa promessa. Entendeu? Então o avivamento é isso. É você entender que você serve a um Deus tremendo e santo. Que se Ele te pedir qualquer coisa, você vai fazer. Porque você sabe que Ele é poderoso. Então Jesus Cristo está ali na cruz, sangrando, com seus cabelos e a coroa de espinhos, cravo nas mãos, cravo nos pés, o seu corpo todo machucado. E aí vem esse incircunciso e diz isso. Mas do outro lado tinha um outro homem, ladrão também, nas mesmas circunstâncias. E ele disse, ei, não teme a Deus? Nós fizemos o que era mal. Nós estamos aqui pagando pelos nossos pecados e pelos nossos crimes. Essa dor que eu e você estamos sentindo, ele não deveria sentir. Já, qualquer coisinha, irmão, a gente passa uma faca no dedo, já não dói? O açougueiro está aqui. Deve ter cortado muita mão, não? Então, imagina um cravo passando no meio da sua mão. É uma dor terrível.
Imagine uma coroa de espinhos sendo colocada de uma forma gentil, Samuel. Dá licença, Jesus, eu preciso agora colocar uma coroa na sua cabeça aí. Dá licença? Não, irmão. E bateu. Os pregos, ou aqueles madeiras desse tamanho, que não quebra nem. E o sangue desce. Os seus pés, da mesma forma, quebrou o osso do peito do pé. Uma dor terrível, insuportável. Mas aí queremos ser avivados. Aí queremos viver de modinha. Quando esquecemos que o maior avivamento se deu em um ato de sacrifício. A maior resposta dos grandes avivamentos não foi em 1990, 900, não foi na Rua Azusa, não foi no país de Gales. O maior avivamento da história foi com dor, lágrima e sofrimento. Para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Para que eu e você pudéssemos sentir Ele melhor. Mas Ele está ali. Calado. Não abriu a sua boca. Sofrendo. Os olhos inchados. A língua quase grudando no paladar, de falta do quê? De água. Ali estava. O cenário estava posto. Irmã, o cenário está posto. O que para mim e para você hoje é alegria, para ele foi dor, foi sofrimento, foi agonia, a ponto dele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por mim e por você. Porque naquele momento é como se Deus olhasse para a terra e naquela cruz, no meio, não existia mais o seu filho amado. Não existia mais o unigênito. Não existia mais o primogênito dos mortos. O cordeiro vivo desde a fundação do mundo. Naquele momento, existia-se um borrão preto. Sabe quando você pega um quadro lindo? A coisa mais linda. E aí você vem e faz um borrão nele. Era o que Deus via. Então, quando Jesus exclama: Deus meu, ele não fala Pai. Porque todas as vezes que ele se referia a Deus, nos evangelhos, ele falava o quê? Pai. Pai. Até na hora no Getsêmani ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas neste momento, houve a separação. Paulo diz: nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a fome, nudez, perigo, espada, isso não nos separa do amor de Deus. A fome não separa você do amor de Deus. A nudez não te separa do amor de Deus. O perigo não te separa do amor de Deus. Mas o pecado, ele sim, ele te separa. Então, naquele momento, Jesus está envolvido, porque Isaías já tinha dito: ele levou sobre si toda a nossa enfermidade, as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Então, avivamento, queridos, é um momento que eu entendo que Jesus Cristo sofreu na cruz do Calvário. Abacuque então diz: Senhor, eu ouvi a tua voz e temi.
Ele não disse teve medo, ele temeu. Quando eu ouço a palavra de Deus, gera em mim o quê? Um temor. E aí o Espírito Santo vem que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E faz com que eu me arrependa dos meus pecados. E entregue a minha vida àquele que morreu, àquele que sofreu, àquele que veio a este mundo, para que eu e você tivéssemos paz. Então, um dos homens, que significa aquele que entendeu o que é o cristianismo, é arrependimento, regeneração, justificação, e então eu posso ter uma vida avivada, porque dentro de mim corre rios de água viva. Rios fluem do meu interior. Então eu consigo expelir o mal, as toxinas do maligno, e passo a viver uma vida que, se Jesus pedir qualquer coisa para mim, eu faço. Eu não vivo de moda, eu não vivo de tempos em tempos, eu vivo um dia após o outro. Porque Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e que um dia ele vai se levantar. Então a cruz do Calvário nos mostra o quê? Que houve o maior ato da história humana, a maior história de amor. Não é dos filmes de Hollywood, não é dos contos. A maior história de amor, ela começou com sofrimento, ela começou com agonia. E muitas das vezes nós esquecemos de Jesus. E lembramos do coelho, não é? Não é o coelho lá do Brasilândia, não. É o coelhinho. Eu não estou falando, irmãos, que você não deva comprar chocolate, isso aí é outra história. O que eu estou dizendo é, não adianta também eu ficar 40 dias fazendo isso ou fazendo aquilo. Depois não adianta eu querer acender vela, se não tem uma dimensão do valor da crucificação. Se não tem a dimensão de que é Jesus Cristo. Eu conheço, eu ouvi, eu sei que existe um Jesus aí. Mas você conhece Ele? Você tem experiência com Ele? Você se arrependeu? Você consegue entender que sem Ele você não é nada? O duro, irmãos, é quando eu acho que eu tenho uma vida avivada. O duro, irmã Karina, é quando eu acho que eu sou isso. Eu acho que eu sou aquilo. E Jesus só está olhando. Porque ele não respondeu nada para o outro. Ele não disse nada. Ele poderia muito bem dar um estalo de dedo ali e aquele homem pegar fogo na hora ali, ser consumido ali, virar uma tocha humana. Para que eu vou responder para este? Mas para aquele que teme a Ele, que arrepende-se e confessa os seus pecados, para esse sim, Ele dá total atenção. Aleluia! E para ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. Ele não perguntou quem ele era, de onde ele vinha, o que ele tinha feito, quem era a genealogia dele. Jesus não perguntou nada disso. Jesus simplesmente disse para ele, ei, hoje você vai estar comigo. Porque os avivados, os que entendem o sacrifício da cruz do Calvário, eles andam com Jesus. E Jesus anda com ele. Aonde você passa, você transmite algo diferente. Aonde você vai, há algo diferente em você. Aonde você vai, Jesus Cristo vai junto. E o mal vai sendo repelido.
Os demônios vão sendo expulsos. A morte bate em retirada, porque Jesus Cristo está ao seu lado. E o Espírito Santo dentro de você, como um rio, limpando você diariamente. Porque o rio é diferente de lago, não é? O lago, ele é água represada, não é? Ou não? Não é isso? Ele é represado. Ele não é uma água corrente. Ele fica ali, paradinho ali. Mas riacho e rio não. Ele está correndo. Tudo que tiver pela frente ele leva. Sujeira, tudo que tiver na frente ele leva. Mas aí vem água limpa e vai fazendo esse ciclo. E é assim que é a vida do crente avivado, irmã Angelita. Há um ciclo de água passando nas nossas vidas. Hoje eu não estou bem, mas amanhã eu vou estar. Hoje eu cometi alguma falha, mas amanhã, se eu buscar, esse rio vai tirar isso de mim. Então eu tenho uma vida constante. Por isso que o apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então a cruz, ela é o maior avivamento da história da humanidade, porque ali ele morreu. Quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas daqui a pouco ele dá o brado: está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, nós fomos reconciliados. Não há condenação mais para nós. E aí ele diz antes para os seus discípulos: eu preciso ir, mas eu vou mandar um Consolador, o Espírito Santo. Então eu e você, nós somos selados pelo Espírito Santo. Dentro de nós não há um lago, dentro de nós não é um negócio represado, dentro de nós existe algo que se movimenta, que gira, que torna a minha vida e a sua vida alegre todos os dias, porque a alegria, ela é o quê? Ela é fruto do Espírito. A felicidade não. A felicidade é momentânea. Posso estar feliz agora, mas daqui a pouco não. Mas a alegria mesmo na dor, no sofrimento, eu sou alegre porque eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Eu creio na palavra do Senhor. Eu canto louvores, eu busco a presença do Senhor. Eu oro, eu jejuo. Eu estou nos cultos não por obrigação. Eu venho não porque é uma obrigação do maestro, é uma obrigação do pastor, não. Eu venho porque o rio que está dentro de mim faz com que eu me movimente, faz com que eu sinta a presença do Senhor, faz com que eu sinta alegria. E sentindo alegria, eu sou renovado, eu falo em línguas, eu busco a presença do Senhor. Então, avivamento é entender que Jesus Cristo é o centro. E Abacuque, visionário, diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Mas qual ano? Infinito. Se ele tivesse dito ano, aí sim, você poderia delimitar algum tempo. Mas ele disse: aviva a tua obra no meio dos anos. Então a obra do Senhor está sendo avivada. A obra do Senhor está sendo movimentada. A obra do Senhor está caminhando. A obra do Senhor está avançando. Por quê? Porque Jesus está no meio. E aonde Jesus está, até a tristeza salta de alegria. Aonde Jesus está, há algo diferente. Aonde Jesus está, eu sinto a presença dele. O meu coração se alegra, as lágrimas vêm no olhar. Eu sei que eu vou vencer. Eu sei que eu vou passar por essa luta. Eu sei que tem um propósito tudo isso no que eu estou sofrendo. Eu sei que Jesus Cristo vai mudar em algum momento.
Se morreu, é porque tem um propósito para isso, irmão. Qual é o propósito? Por que você quer ser avivado? Para quê? Por que nós queremos ser avivados? Qual que é o tema aqui? Qual que é o tema? Aviva? Mas por quê? Para quê? Por que você quer ser avivado? Por quê? Qual é a resposta para isso? Para realizar a obra. Mas Jesus não disse lá para os discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, foi batizado, será salvo. Ou seja, o avivamento ele é constante. Ele é constante. Se você não faz, outro vai fazer. Se eu não faço, alguém está fazendo. Se eu não vou, alguém vai. Porque a comissão foi dada. Então, quando fala, aviva no Senhor para fazer a obra, nós não precisamos pedir. Nós precisamos só nos conectar com o Calvário. Nos conectar com Ele. Aí sim, você vai sentir a vontade de evangelizar, você vai sentir a vontade de ir no hospital, você vai sentir a vontade de ir no presídio, você vai sentir a vontade de ir no asilo, você vai sentir a vontade de falar de Jesus, você vai sentir isso, porque o avivamento, ele já está dentro de você. Basta você entender que você já tem o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz, mas os atos eram de quem? Do Espírito Santo, que impulsionava os apóstolos. Vamos. Então o que nós temos que pedir para o Senhor? Senhor, me dê disposição. Senhor, me dê um coração disposto a obedecer. Senhor, me dê o caminho da integridade. O caminho da retidão, o caminho para que eu possa sentir melhor. Não foi cantado aqui? Renovo, o que eu quero é para sentir o quê? De novo. Não é? Então, meus irmãos, a cruz, Jesus Cristo, Ele é o maior responsável por eu e você estar aqui. É porque em algum momento da história, alguns fizeram a diferença. William Simon, lá na Rua Azusa, ele entendeu que é por Jesus. Lá no país de Gales, depois de 100 anos, que um homem pediu o avivamento, depois de 100 anos, o país foi avivado. Então, não é da noite para o dia. É do dia a dia. É hoje. É amanhã. É depois da manhã. É depois da manhã. É em maio, junho, julho, agosto, setembro. Até Jesus voltar. A predisposição tem que estar dentro. Ela já está dentro de nós. Eu só preciso dizer, Senhor, eu errei. Senhor, eu tenho sido negligente. Senhor, eu vou na igreja, se eu não for, o pastor vai mandar alguém atrás de mim. Senhor, eu estou na frente porque não tem outro. Senhor, Senhor, Senhor e Senhor. Mas ele não quer ouvir isso. Ele quer ouvir o que Abacuque disse. Eu ouvi a tua voz e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ainda que falte tudo, ainda que não tenha alimento para comer, não tenho carro para andar, não tenho roupa para vestir, mas eu vou me alegrar, porque eu sei que o Deus da providência, o Deus que pode tudo, vai em algum momento fazer algo ao meu favor. Coloquemos de pés, meus irmãos. Então, nessa noite, há uma reflexão para as nossas vidas.
O Espírito Santo é o que está dentro de nós, movendo. É igual aquele moinho, sabe, lá no sítio, na fazenda, não tem um moinho? Ele fica direto ali girando, não fica? Direto ali. E a água vai passando ali e ele vai girando, vai girando, vai girando. E aquela água vai descendo e vai sendo útil para o que tem que ser útil. E o Espírito Santo, ele está girando dentro de nós. Girando, girando, movendo as águas, movendo você. Vamos para a igreja, ora. 3 horas da manhã você acorda. 3 horas da manhã, por que eu acordei? É o Espírito Santo falando, vai orar. É 4 horas da manhã, é 5 horas da manhã, o Espírito Santo te acordando. Vai se encher do Espírito Santo. Vai beber água, vai buscar a minha presença. E nós vamos, e o dia vai, parece que o dia rendeu. Por quê? Porque você buscou a água viva. Porque está cheio de água batida. Está cheio de água salobre. E quem para não é o Espírito Santo. Quem para sou eu. Porque a luta veio, a prova veio, o desânimo veio, a enfermidade veio, o falecimento veio, a dor veio. E aí eu não consigo movimentar para que eu possa sentir um refrigério. Mas o Espírito Santo está batendo, ei, eu estou aqui, eu estou dentro de você, eu habito dentro de você, vamos, 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 e você está ali, empacado, e o Espírito Santo está dizendo, vamos, 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 até você entender, é o Espírito Santo, aí você começa a orar, Senhor Deus e Pai, eu não aguento mais, Senhor. Aí não tem mais palavra, aí chora. Chora. Senhor, eu não aguento mais, Senhor Deus. Até quando, Senhor? Por que, Senhor Deus? Por que meu filho está assim? Por que a minha filha está assim? Por que o meu casamento está assim? Por que a minha família está assim? Senhor, a dor é grande, Senhor Deus. Eu não consigo levantar da cama, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo ir para os cultos, eu não consigo louvar. E a dor é grande. Só que o moinho está movimentando. E o Espírito Santo está dizendo, eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Aleluia! E ao mesmo tempo que ele está te ouvindo, ele está falando com o Pai. Pai, ele não aguenta mais, Pai. Pai, está difícil para ele. É o Espírito Santo que está falando. E o Espírito Santo vai falando. Ele vai falando. E ele vai falando. E Deus vai ouvindo. E Deus vai ouvindo. E Deus vai pensando, e vai ouvindo, e o moinho girando, e girando. E aquela água salobre, aquela água suja, aquele negócio começa a sair. A água começa a ficar mais clarinha. A água começa a ficar, daqui a pouco ela está cristalina. E aí você começa a sentir a presença do Espírito Santo na sua casa. Se é batizado com o Espírito Santo, começa a falar em línguas. Começa a chorar. E o Espírito Santo começa a te envolver. E nisso Deus está bolando o plano. Nisso Deus está criando algo para resolver o seu problema. Para aplacar a sua dor, a sua angústia, o seu lamento. E aí você começa a sentir desejo da salvação de novo. Não tem coisa mais gostosa, é você sentir aquela convicção de que você é salvo em Jesus Cristo. Se eu morrer hoje não tem problema, eu sou salvo. Não tem coisa mais gostosa do que o crente sentir isso. É porque o moinho da água viva faz com que a água cristalina comece a oxigenar a sua vida espiritual. E você começa a sentir o desejo, a alegria, o gozo da alma. E aquilo começa a alegrar o seu coração. E aquilo começa a invadir o teu ser. E você começa a dizer, Senhor, muito obrigado. Senhor, graças te dou. Senhor, mais uma vez estou aqui. Senhor, perdoa os meus pecados.
perdoa as minhas iniquidades. E você começa a entregar na presença do Senhor. Você começa a se derramar. Você esquece dos problemas. Você esquece das angústias. Você esquece da dor. E você começa a só dizer: Senhor, eu te amo, Senhor. Senhor, obrigado pelo sacrifício na cruz do Calvário. E você começa a se derreter, se derramar na presença do Senhor. E aí, aquela fonte, ela começa a jorrar. Ela começa a brilhar. Ela começa a jogar, igual quando você vai na praça, tem um chafariz lá, aquela fonte, coisa mais linda. É aquilo, começa a inundar o seu espírito. E você começa a sentir algo diferente. E aí sim, aquele avivamento que você procura, que você quer,